Hora de virar a página. Vamos para o Rio de Janeiro, hein? Vamos para o Rio de Janeiro porque o gigante da colina, o Vasco da Gama, eliminou o Botafogo dentro do Newton Santos. O Vasco, pelo segundo ano consecutivo, está na semifinal da Copa do Brasil. E aí muito se questiona. A gente está falando aqui do lado do Vasco, da euforia, da festa, da classificação. E tem também o lado do Botafogo, que a gente vai abordar aqui no programa, da decepção do torcedor botafoguense, porque o ano parece que ainda não começou para esse Botafogo. O investimento que foi realizado, o Botafogo, decepção atrás de decepção, já caiu na Libertadores, agora cai na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro não sei se tem a possibilidade de título, isso que eu não estou citando aqui estadual, perdeu Recopa, Supercopa, enfim, o ano do Botafogo não é bom. E o Vasco eliminou o Botafogo dentro do Newton Santos, Vampeta. Pedro, só o seguinte assim, né? Eu estava vendo duas entrevistas sobre a Copa do Brasil. Perguntaram pro Rogério Ceni, o Rogério falou, não atacamos, não jogamos nada, o time foi uma merda, tudo ruim, né? Aí já foram no Dorival, o Rogério reconhecendo tudo, não conseguimos fazer nada, fomos muito mal. Aí já foram no Dorival Júnior e falaram assim, Dorival, como é que você vai fazer esse Corinthians jogar bem no Campeonato Brasileiro? Ele falou, se eu tivesse uma vara de condom, se eu soubesse, eu contaria pra você. Mas você é pago pra isso, irmão. Você é pago pra treinar o time e fazer o time jogar bem. Uhum. Aí eu tava vendo ontem, né, esse jogo aí. Torci pro Vasco, vou dizer porque eu torci pro Vasco nesse jogo. Porque eu joguei contra o Pedrinho, joguei ao lado do Felipe, na seleção. Fernando Diniz, eu joguei no Corinthians e na Juve da Moca. Sei o que representa o Vasco no futebol brasileiro, a história do Vasco com os negros, com a sua torcida, a quinta maior torcida do país, e vive numa draga desgraçada. E o Vasco tem que passar para pegar um dinheiro aí, para ajudar na... A gente vê o perrengue que está passando, né? O Botafogo é o atual campeão da Libertadores, é o atual campeão brasileiro, tem lá um magnata que é dono, que... quando chega, dá o título dos grandes, só quem não tinha era o Botafogo, a Libertadores, né? Veio surfando e tal, tá indo aí, mas o Botafogo, aqui você falou, Pedro, começa tudo mais tarde e vem sofrendo. Agora vai ter que brigar no Campeonato Nacional, ainda acho que chega entre os 6 primeiros, para ir para a Libertadores do ano que vem, mas mais em relação à felicidade do Vasco. Ontem, vendo o jogo, eu estava torcendo pro Vasco mesmo. Eu digo, pô, tem que dar certo para entrar o dinheiro, pro Diniz respirar, que foi meu companheiro, o Felipe tá ali, o Pedrinho, porque parece aquilo que eu falo, o Vasco sempre anda assustado. Aí agora vai ter até dezembro. Sabe o que acontece? A gente viu um 6-0 contra o Santos, 3 dias depois tomou um nabo do Juventude e perdeu de novo na sequência, né? Pro Corinthians. Foi pro Corinthians, né? Em casa. Em casa. São Januário. Aí, pô, tem até dezembro agora pra jogar. Essa semifinal a gente não sabe, o Pedro falou aqui, a gente não vai saber como vai estar o Fluminense ou não na Sul-Americana. E aí só tem um campeonato nacional. Agora, treinar a semana toda, vai ter datas de Sul-Americana, data FIFA, só para treinar, para sair dali, perto da zona de incômodo ali. Vai estar ali, no final de semana tem Santos, Atlético Mineiro e Santos, o Vasco joga, tá ali tudo sempre, é aquilo que eu falei, parece uma lebre ou um coelho, né? Sempre assustado, sempre assustado. Porque eu falo assim, que o Vasco nos últimos anos, pô, campeão de Libertadores, uma história que tem o Vasco sempre... Ainda bem que não vai pegar a raposa, então. Não, tem a raposa. Não, um coelho pode dar raposa. Não, as lebres e os coelhos, eu sempre assustado, porque as aves de rapina tá sempre de olho pra comer. Quem tá cá embaixo, quem tem cá embaixo... É um mundo animal, né? Tem os coelhos, tem também as raposas. Sextou, tem as raposas, tem seus leões, tem seus animais cá embaixo também. Então, agora, pô, tô tranquilo, tô numa semifinal de Copa do Brasil, vou focar no brasileiro. O que não pode, se elimina o Botafogo, chega domingo, vai, eu não sei com quem o Vasco joga no final de semana. Ceará. Acho que é contra o Ceará. Isso. Lá no Rio. No Rio. Aí chega lá com o Ceará, vai tomar 2 em casa. Não, mas é o que acontece com o Vasco, a gente não vê, pô. É Ceará, domingo às 8h30. Né? A gente, pô, 6-0 diante do Santos, 3 dias depois, quase toma os 6-0 de volta. Eu assisti aquele jogo. O Juventude deitou e rolou. Muita água vai passar por debaixo dessa ponte, porque são 3 meses que separam o próximo duelo. Desse duelo pro próximo da Copa do Brasil. Tem muita gente aí que fala assim, no calendário,
eu acho que nessa temporada, eu acho que foi a temporada que mais teve tempo para os treinadores que não foram trocados treinar o time por causa do Mundial de Clube e agora por causa da data FIFA e a data de Libertadores. Data FIFA, setembro, outubro e novembro. Ano passado também, setembro, outubro e novembro. Não, mas a parada pro Mundial, claro, sobrou um tempo muito bom para... Equipes entraram de férias, equipes tiveram tempo de preparação. Teve equipes que entrou nessas férias, voltou. No primeiro jogo da volta, demite o treinador que deu treino por 15 dias. Que não tinha nada de louco, pô. Ô, Vamp, agora, sobre esses dois do Rio de Janeiro, né? Bom, primeiro que o Botafogo parece, eu não vou usar o Ninho como exemplo, mas digamos um motel de sexta-feira à noite, né? aquela rotatividade, sai, Oi? entra outro, sai Sextou. Sextou. Hoje aqui é mundo animal, sociologia, tá tudo aqui hoje envolvido em tudo. Aí, Nacional Geográfico, seguinte, o cara estreia hoje do Botafogo, amanhã ele tem proposta para sair, você não sabe se vai, se fica, se o Textor vai, se fica, se vende um pedaço. Ó. É uma temporada desastrosa. Vejam, a temporada de exceção do Botafogo, na verdade, foi a do ano passado. A desse ano, que é desastrosa, tendo como referência a de 24, você olhar de 23 para trás, é o Botafogo meio que voltando à sua normalidade e ainda com o bônus de brigar aí entre os 5, 6 do Campeonato Brasileiro, o que convenhamos, né? Na história recente do Botafogo não tem sido algo tão comum assim. Mas quanto a planejamento, é algo desastroso. Esse negócio de contrato, uma baciada, vende mais um monte, porque se você pegar a lista dos clubes que mais investiram no futebol brasileiro em 2025, quem é que está em primeiro? Botafogo. Botafogo e Palmeiras brigando ali cabeça a cabeça, mas por enquanto é o Botafogo. Pô, o Botafogo traz jogador de 22 milhões de euros, Danilo, que 15 dias depois recebe uma proposta de 30 para sair, né, do Fulham. E o Botafogo, dessa vez, excepcionalmente, conteve o ímpeto mercantilista e tal e segurou. De qualquer forma, é um Botafogo que a gente não sabe o que vai acontecer na semana que vem. Sobre o Vasco, eu concordo com tudo isso aí que você falou. Aquela coisa maluca, pode ganhar de monte aqui, perde ali e tal, né? Mas eu acho que, pelo menos, nessa última parada, o Vasco, assim, me deu alguma esperança, porque eu acho que, qualitativamente, conseguiram melhorar um pouco o elenco. O Robert Renan, por exemplo, é um bom jogador. Ele é outro. Parece que ele tem esse padrão Botafogo no sangue, cada hora tá num time, né? No Corinthians, no Zenit, no Internacional, agora tá no Vasco e tal. Tá mudando muito. Isso não é bom para a carreira dele, né? Mas, de qualquer forma, esse garoto, ele é promissor, ele sabe jogar. Se ele tiver uma boa sequência agora, eu acho que o Vasco fez uma contratação muito boa em um setor onde ele andava muito carente. O Vasco tem carências espalhadas aí em tudo, né? Desde a direção até o subfraldinha, mas de qualquer forma eu acho que do time profissional a defesa é o setor mais vulnerável. Eu acho que por isso ele chega e ajuda a começar a tapar algumas lacunas. Então, eu acho que dá para o Diniz começar a trabalhar um pouco mais, dando um pouco mais de frequência a alguns titulares. Noto também evolução física do Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho é um jogador diferente e tal, e me parece que fisicamente está um pouco mais inteiro. A parte ruim é que ontem um dos pilares do Vasco, um dos melhores jogadores do Vasco nessa temporada, que falhou, que foi o goleiro no lance do pênalti. Goleiro de alto nível não faz um pênalti num lance como aquele, até porque o jogador do Botafogo provavelmente ia perder um pouco o ângulo e não ia conseguir definir a jogada tão rapidamente. Dito isso, o Vasco classificou, recebe a premiação, lindo, ótimo, e tem que se dedicar agora a se safar no Campeonato Brasileiro. Também porque, no caso do Vasco, a situação não é muito confortável. O Léo Jardim, que nessa cobrança aí do Alex Telles, ele acertou no tempo normal o canto. Não conseguiu chegar na bola, mas acertou o canto. E aí, nas cobranças de pênalti, com a igualdade no placar, foi lá e pegou a cobrança do Alex Telles. Teve até um torcedor do Vasco, na Vasco TV, que fez a previsão, né? Falou, Vasco vai sair na frente, Botafogo vai empatar. Verdade. Vai empatar num pênalti. E o cobrador do pênalti, que acertou no tempo normal, vai errar
nas cobranças de penalidade. Esse torcedor aí, ó, parabéns. E a coisa que só acontece com o Botafogo também. Dá lastro esse tipo de previsão é uma delas. Coisas que só acontecem com o Vasco e coisas que só acontecem com o Botafogo. E pela quinta vez, o Vasco elimina o Botafogo em duelos eliminatórios. O último encontro entre os dois rivais, né, entre essas duas equipes, tinha acontecido lá na final da Taça Rio em 2021, que o Vasco também venceu o Botafogo nos pênaltis. Mauro Betting, avançou o Vascão. Sim, meu palpite também era pênaltis, tá? Aliás, desde o início do confronto já no Newton Santos. Pelo que foi o jogo pelas equipes, o Botafogo tem mais time que o Vasco, tem muito mais investimento, mais organizado que o Vasco e tal. Criou mais oportunidades. Acho que o Neto já no lance do gol, que eu acho um excelente goleiro, eu acho que ele, pela qualidade e experiência, podia ter feito algo melhor quando espalma e também no tempo de reação depois do rebote. Também entendo que o pênalti para um goleiro do nível da qualidade dele é desnecessário, mas repito, é fácil estar aqui falando e não estando lá. E nos pênaltis, aquela coisa que acontece, é o único momento no futebol em que o mandante não manda tanto é na disputa de pênaltis. Essa é uma diferença brutal entre um desempenho nos 90 ou 120 minutos do mandante e o desempenho na disputa de pênaltis, né? Se você que adora betar, apostar e sempre jogando com responsabilidade, não só dentro do futebol, se você quer betar numa hora dos pênaltis, pode ir, não vou dizer que sempre, por óbvio, mas o time visitante, que será que ele é menos pressionado, o que acontece, mas muitas vezes acontece o que aconteceu ontem para o Vasco e normalmente não vem acontecendo, lamentavelmente, para o torcedor vascaíno há anos. Mas é um time ainda muito instável, como muitos dos trabalhos do Diniz, e contra um Botafogo de novo em reconstrução. O 24 foi espetacular, heróico, de sonho que aconteceu, mas o Textor, entre outras coisas, mas sobretudo ele, não podia achar que toda hora você começa a temporada em abril, né? No caso, e manda o Pablo embora, agora tem o David, que já não está na Libertadores, já não está na Copa do Brasil, vai num brasileiro que está aquém do que é, mas é normal para quem trocou tanto de treinador e quem começou a montar o time praticamente de novo depois da Copa do Mundo de Clubes, né? Uma vitória sensacional, histórica, heróica, uma epopeia eterna contra o PSG, mas depois um desempenho, e até mesmo antes, bastante discutível. Como foi ontem, se foi melhor, não teve assim, teve mais oportunidades que o Vasco, não as concebeu e agora vai cair fora, fica no brasileiro ainda pastoso, ainda longe do ideal, pelo nível de investimento e por aquilo que bem acostumou o torcedor do Botafogo desde a chegada do Textor no comecinho de 2022. O Vasco legal, tá indo, mas ainda com sérias dificuldades, com incongruências, e é interessante. Isso vale para o Corinthians, vale menos para o Fluminense, que vai muito bem, obrigado, em Copas. Eu só vejo, estamos falando de um semifinalista da própria Copa do Mundo de Clubes, e o Cruzeiro, que a gente analisou há pouco, que ainda é favorito. Mas como a decisão da Copa do Brasil vai ser depois do Brasileiro lá, para a primeira quinzena de dezembro, o jogo pode virar, como já está virando um pouquinho para o Vasco. Bora ouvir o Fernando Diniz, técnico do Vasco. Após a classificação, ele conversou com a imprensa. O Fernando Diniz fala e você acompanha aqui no Bate Pronto pela Jovem Pan. Ele falou que pênalti é treino, não tem essa de loteria não tem essa de sorte. Pênalti é treino. Vamos lá, o Fernando Diniz aqui no Bate Pronto. Você que está chegando agora já vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Eu pego no recorte do que aconteceu nos dois jogos, principalmente, acho que foi uma vitória, uma classificação muito justa, porque a gente jogou melhor que o Botafogo em São Januário e a gente não teve, até o gol não foi uma bola clara, uma chance de gol clara, o gol que eles fizeram lá, a gente teve chance de vencer em São Januário. Hoje foi um jogo mais equilibrado. Jogar aqui é muito difícil porque o campo modifica muito o jogo. É um campo, ele já é mais rápido por natureza e eles encharcam muito o campo para começar o jogo e depois do segundo tempo. Então ele ganha outra dinâmica. Então o time foi inteligente para poder tirar um pouco da velocidade do jogo, somente nos minutos iniciais dos dois tempos. E aí eu concordo que dos 25 minutos do segundo tempo para frente, a gente estava muito mais perto de fazer o gol do que o Botafogo. Mas o importante foi que a gente foi para os pênaltis, coisa que a gente treina sempre. A gente treinou muito pênalti, os caras não bateram o pênalti só por conta de casualidade. Eu sempre treino a minha vida inteira, qualquer adversário, quando tem a mínima chance de ter disputa, a gente treina pênalti. E todos os jogadores treinam. Então foi uma vitória do trabalho de todo mundo, de muita gente. Todo mundo se doou muito aí do departamento médico para que o Tietê pudesse ter a chance de jogar. Infelizmente ele sentiu de novo, e do Paulo Henrique recuperar. O Puma, que veio direto da seleção, foi muito importante hoje também. E o Vasco é isso, é um trabalho de muitas mãos, do presidente, que passa por muita gente no CT e chega no torcedor, que
É um torcedor muito diferente, um patrimônio nosso, muito bom ver a torcida feliz do Vasco. E quem mais merece isso, acho que é a torcida. Tá aí o Fernando Diniz. Tá aí, enquanto o Fernando Diniz fala, outro debate aqui, né, velho? Outro bate-pronto aqui nos bastidores. Sobre Copa do Mundo. Sobre Copa do Mundo. Estamos lá de 2 caras bem quistos por parte de todos. Isso. Todos os países. Ó, e o Vasco do Fernando Diniz. Eu falo. O Vasco do Diniz, 10 milhões de reais tá levando com essa classificação. Muita grana. 10 Não. I have the hair of Mr. Fux. E se você o Fux que é pintar de Fluminense. laranja, aí então... O Fux, que é torcedor do Fluminense, Aí você resolve deve estar feliz da vida com essa fase do Fluminense. E a gente está falando aqui dos 2 cariocas e na próxima fase teremos, né, Vasco e Fluminense. Na próxima fase teremos Vasco e Fluminense e o ministro Luiz Fux, que é torcedor do Fluminense. Isso. Fernando Diniz falando agora... do Botafogo. É verdade, ó. Então o Dino não está muito feliz nessa sexta-feira. Mas, ô Vamp, 10 milhões de reais na conta do Vasco com essa classificação para a semifinal da Copa do Brasil. E agora vai ter o Fluminense pela frente. O Fluminense que vem em boa fase com o Renato. Campanha boa no Mundial. Agora se classifica também para a Copa do Brasil, caminhando no Campeonato Brasileiro. Não está naquela condição muito apertada o Fluminense no Campeonato Brasileiro. São 2 treinadores que se costumam sempre se enfrentar, né? E 2 equipes ali do Rio que estão sempre jogando direto todo ano, brasileiro, campeonato estadual, agora se enfrenta pela Copa do Brasil. O Fluminense, que é o último título do Thiago Silva, foi com o Renato da Copa do Brasil. Eles 2 juntos estavam juntos quando foram campeão. O Vasco chega de novo a uma semifinal. Só que, por outro lado, Pedro, a gente também tem que falar um pouco, né, no passar plano, do trabalho do David Ancelotti. O Piccolo Ancelotti. O pequeno. Antilotião? Acho que ele saiu mal ontem com o time, escalou mal. O time titular do Botafogo saiu. Não sei se o Danilo estava machucado. É um jogo para você ir à semifinal. Não gostei da formação do meio-campo do Botafogo. Botafogo. Paiva caiu por menos no comando do Botafogo. O Arthur, que foi um jogador no banco também, Danilo no banco. Jogadores caros. Você acabou de falar, foi o time que mais gastou. Foi o time que mais gastou, Vamp. E você citou o Danilo. Quando o Botafogo ganhou, e muito bem, do Bragantino outro dia, fez 4-1, né? O Danilo comeu a bola. Cara, não, vi o Danilo no banco, viu o Arthur no banco. Novo, então. Aí é o Montoro, o argentino também, né? Sim. Também tudo no banco para um jogo decisivo que te leva a uma semifinal de Copa do Brasil. Entendi. 3 dias depois, poupa para outro jogo. Esse jogo era mais importante. Não estou falando que o Campeonato Brasileiro... Mas para esse jogo, você tinha que sair com a força máxima. Perfeito. Para te deixar, sair com a força máxima, só vou pensar nessa competição em dezembro. E ele não saiu. E a gente tem o levantamento aqui dos gastos do Botafogo e também a sonora do Ancelotti pra gente ouvir daqui a pouquinho aqui no programa. Pega também o aproveitamento dele, viu? Não é nada bonzinho, não. Você quer o aproveitamento do Ancelotti, ó? 14 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 3 derrotas... 20 gols marcados nesse período, 10 sofridos, 2 eliminações, caiu na Libertadores para a LDU e agora cai para o Vasco na Copa do Brasil, nas quartas de final. Aproveitamento de 59% para o Ancelotti, David Ancelotti. Não é bom. Também não é bom. Não é mesmo. Eliminado pela LDU e pelo Vasco. Convenhamos, não é alguma coisa para... né? Não é um currículo que orgulharia papai. Papai Carlito, fala, pô. Perguntaram pra papai. Bambino, Você não viu? Coisa fatiama, Bambino. Perguntaram pra papai. Você conversa com seu filho? Ele falou todos os dias. Não só sobre futebol, ele é meu filho, eu falo sobre outras coisas. É bom conversar. É bom falar sobre futebol. Também. É bom falar sobre futebol. E o Ancelotti... Carlo Ancelotti, Carleto, que tem acompanhado muitos jogos aqui do futebol brasileiro. O Abel Ferreira, quando foi enfrentar agora o Botafogo, disse que depois do jogo eles tiveram uma conversa, né? Ele e o David Ancelotti. O Ancelotti pediu umas dicas, tal, sobre o futebol brasileiro, sobre a adaptação ao futebol brasileiro, pegou o número do Abel e depois eles trocariam um zap aí, mensagem. O Abel Ferreira que falou na entrevista coletiva. Que falou, eu prometo ajudar ele e tal, que tá chegando agora aqui no futebol brasileiro, não é fácil para quem chega de fora. Nós temos também os maiores gastos. O Abel tá com muita interlocução com os técnicos do Rio, porque o Renato vai chamar ele para bater uma bolinha, enfim, no futebol. Pediu, né? Pediu pro Renato convidá-lo lá pro futevôlei. Isso durante a participação do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. Libertadores brasileiro, ele que ganhou pra ver se a batata não
Daqui a pouquinho a gente vai falar do Palmeiras, hein, que apresentou reforço. Não, eu tô errado, velho. Tô errado, É isso aí. Fica aí brincando. Fica ajudando os outros aí. Fica ajudando aí. Vai ver o futebol. Vai jogar o futebol Vai aí. dar de boa samaritana, vai pra Samária. Daqui a pouco a gente vai falar do Abel Ferreira, do Palmeiras, que apresentou reforço importante nas últimas horas na academia de futebol, o Andréas Pereira, que pode fazer a estreia contra o Internacional. Mas como estamos falando aqui de Botafogo e Vasco, a gente tem aqui os maiores gastos do Botafogo. O levantamento que foi feito aqui pela nossa equipe, né, dos gastos do Botafogo nesta temporada. Danilo. Peraí, a gente falar. Danilo, né? Isso. Ficou no banco ontem. Banco. 22 milhões de euros. É, no banco. 142 milhões de reais. Arthur Cabral, 15 Jogou. milhões de euros. Jogou. Santiago Rodrigues, 15 milhões de dólares. Esse aí não, nem lembro. Se jogou, não pegou na bola. Santiago Rodrigues. Arthur, 10 milhões de euros. Banco. Montoro, 9 milhões de dólares. Ó, já são 41 milhões de dólares no banco. De euros no banco. Juan Cruz, 8 milhões de euros. Também não jogou ontem, não. Isso aí não jogou também, não. Aí não. Natan Fernandes, 7 milhões Também não. e meio de dólares. Dá ali quase 43 milhões de reais. E o Jefinho, hein? 5,3 milhões de euros. 33, quase 34 Deixa isso aí milhões na de tela. reais. Peraí, mais um minutinho. Deixa na tela, Pedro. Vamos lá. Você que manda. Na minha conta aqui já deu quase 50 milhões de euros no banco. Só o Jefinho que Não, e no jogou. banco, não no banco como um aplicativo que tiver, no banco de reservas, né? Santiago Não Rodrigues joga, também tá? jogou. Não. Então, dessa turma aí, começou de motora titular muito só o Jefinho e o Santiago Rodrigues. Ou seja, E o Cabral, 3. então vamos lá, ó. 22 com 10, 32 com 9, 41 com 8, 49. E o Natan, 56 milhões e meio de euros no banco. O Santiago Rodrigues começou jogando e o Jefinho desses E o Cabral, nomes aí. e o Cabral. E o Cabral, Só três. os três. Ou seja, mais de Quanto você somou? Conta aí. 56 milhões de euros no banco. 300 milhões, quase 300 e... Mais de 300 milhões de reais no banco. E o Botafogo esse Banco ano, mais gente. caro do Brasil. Botafogo perdeu a Supercopa, Recopa Sul-Americana, caiu nas oitavas da Libertadores, caiu na Copa do Brasil agora para o Vasco, nas quartas de final. No Mundial, ficou nas oitavas. Isso porque eu não estou falando da Taça Guanabara, do Tri da Taça Rio. Mauro Betting. E aí, no começo do ano, muita gente falou, não, mas o Botafogo, planejamento é só para o segundo semestre. O ano do Botafogo não começou, né? O ano do Botafogo ainda não começou. 12 de setembro ainda não começou o ano do Botafogo. E ano passado foi interessante, e quero reiterar que é uma exceção à regra mesmo, porque o Almada, fundamental nas grandes conquistas do Botafogo, Libertadores e Brasileiro, ele chega no meio de agosto para os jogos em que acaba eliminando o Palmeiras nas oitavas de final. O Igor Jesus assume a titularidade em setembro, o Vitinho também, um time que foi sendo formado de setembro a outubro para fazer história eterna nesses, então, 120 para 121 anos de Botafogo. Mas não é toda hora que dá certo, né? Mas, lamentavelmente, dentro das loucuras da cabeça genial, geniosa também do John Textor, ele queria umas coisas assim do nada e vai dar certo. Não é e não pode, e gente do Botafogo sabe. O departamento de scout e de análise de desempenho do Botafogo faz negócios espetaculares mesmo. É só ver várias contratações aí que você mal conhecia os jogadores, o próprio Igor se conhecia, o Barbosa. É um trabalho muito bom e aí independe do dinheiro. Claro que você precisa de um dinheiro para o Almada, para o Luiz Henrique, agora para o Montoro, né, desses jogadores que a gente acabou de ver. Mas não é toda hora que dá certo. E lembrando também que aí uma atenuante, né, amplamente desfavorável, para usar os termos da moda atual, dos atenuantes, o Botafogo não perdeu porque quis, evidentemente, o Luiz Castro em 2023 e no final da temporada passada o Arthur Jorge também, que é para mim o maior treinador já da história do Botafogo. Perdeu porque vieram outras propostas, outras circunstâncias profissionais e também ou pessoais. Mas o Botafogo se perdeu muito em algumas escolhas, com o interino do interino, aí traz outro, vem, que estava na cara que não ia dar certo, quer dizer, na cara... A gente também não vai ter essa prepotência e arrogância de saber que não ia dar certo. Mas, enfim, então tem impressões digitais, sim, do Textor e muitas das coisas que neste ano deram errado ou não estão dando tão certo. Falando desse Botafogo, o Mauro Betting falou do scout do Botafogo. Eu questiono até onde esse scout do Botafogo realmente é bom, se não foi muito valorizado. Eu acho que não, é bom mesmo. Porque o Luiz Henrique, Mauro, o Luiz Henrique e o Almada... Dois jogadores decisivos, para mim, esses dois deram muito certo.
Saíram os dois e duas contratações acima dos 20 milhões de euros. Esses dois deram certo, agora o resto... Não, a Barbosa... barato. O Vitinho, pelo que funcionou e até chegou à seleção brasileira, não é caro. Quase o Bota, por exemplo, e aí não vou criticar, mas quase constatar. O Flamengo, que tem disparado o melhor time, melhor futebol, melhor elenco dos últimos anos, qual contratação do Flamengo veio meio que de graça ou não tão cara e, porque quando eu elogio, no caso específico, o scout do Botafogo, ou análise de desempenho do Botafogo, é que você consegue jogadores até rodados, e mesmo no time de... O Tiquinho Soares não, mas o Eduardo, alguns jogadores que funcionaram muitíssimo bem não foram caros, e alguns até de já uma rodagem maior. Então, esse que é o mérito. Almada, todo mundo queria. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, o 31 de abril de Presidente Timóteo. É fácil, digamos, querer o Almada, não é fácil comprar, ter o dinheiro para isso, o Montoro, o Luiz Henrique, ok. Não, estou falando de jogadores como o Alexandre Barbosa. Alguém conhecia o Barbosa? Próprio Vitinho. Bastos, bem lembrado, Bastos também, faltou dizer, claro. Então, assim, o Gregory já se conhecia, mas enfim. Então, assim, o saldo é extremamente positivo desse pessoal do Botafogo. E sempre lembrando que, às vezes, você fala, pô, esses analistas de desempenho ganham muito, isso não tinha na minha época. Gente, aí é uma informação, né, chute? Às vezes se pede, então, uma comissão técnica de determinado clube. Olha, queremos um centroavante de área, alto, forte, até no máximo 26 anos, tá? Que tem alguma experiência internacional. O que eles fazem? Eles entregam 4, 5, aí depende, claro, do nome e da condição financeira do clube, se entrega um relatório com 10, 12 nomes, ou 3 e 4, e claro, em ordem, o melhor, acho que para o nosso time é esse aqui. E não necessariamente vai dar certo. E muitas vezes acontece mesmo de, sei lá, você entrega uma lista tríplice, né, para também estar na moda. O primeiro nome é o sugerido, o segundo ok, e o terceiro, olha, é o sugerido, mas tem um pacotão. Normalmente se contrata o quinto nome, que não está nem na lista, ou o último nome, porque aí tem interesses comerciais, alguns interesses inconfessáveis, e acordos pessoais, acordos de futuro, acordos que acontecem há décadas também, que é assim, ó, você vai conseguir contratar um jogador de seleção brasileira, mas ao fechar com esse cara, você vai do mesmo empresário ter que levar 3 jogadores, um médio e normalmente 2 a 3 muito ruins. Isso acontece, né? Que às vezes até vale se você vai contratar um jogador de alto nível. Mas que tem as contratações inacreditáveis, porque são do mesmo cara. Ô, Maldo, vamos por cima, Pernambuco. Se... A gente tá voltando pra rádio, aí você vai poder falar em todas as plataformas, pra não ser interrompido. Plataforma marítima. No bate-pronto, plataforma marítima, todas. Quando não for assim, nem me chama. Então, pois é, por isso que eu evitei. Ó, de volta. Agora sim, pra todas as plataformas, você pode falar. Até pra plataforma da Petrobras lá em Alto Com você eu posso falar, com aquele cara que fica com o tijolo lá, não dá pra ele escutar, a gente fala. O que é que fica com o tijolo? Tijolinho lá no presídio. presídio aqui. Não, e você eu tenho que... cativeiro. Eu tenho que destacar que agora a gente tem uma mesa aqui no bate-pronto. Pô, já vai mandar lá. Eu falei do jeito, parabéns aos responsáveis. Maravilhoso. Mais uma grande cenografia. Eu quero agradecer a diretoria. Tá maravilhoso o estúdio, tá muito bom mesmo. Diretoria, donos da Jovem. Mas você fez a reivindicação, você falou, eu quero uma mesa. E atenderam o seu pedido. Não, em prol não, todo mundo pediu, aí eu fui na linha de frente. Se caiu. Ainda colocou o nome de todo mundo ainda. Mas tá certo. Até você também pediu, Pedro, por trás. Você assinou lá a parada que eu botei. Parabéns também ao departamento de marcenaria. Pô, que isso. Tá, coisa mais linda, pai. Coisa linda. De cara de pau aqui, inclusive. Vamos supor, se o Sudeste, vamos supor aqui, Rio, São Paulo e Minas, né? Que no Espírito Santo não tem time da primeira divisão. Fosse... Nem da segunda e nem da terceira. Se o Sudeste fosse a Itália, mano, a Itália com os clubes de futebol, estou falando em relação a clube de futebol, o Botafogo daria mais para Lazio ou para um Napoli? Hoje? Se você pegar os times, ó, você tem Inter, você tem Milan, você tem Juventus, você tem Roma, certo? Você tem o próprio Napoli, você tem a Lazio, você tinha Sampdoria em outros auges. Nos anos 90. Então, o Botafogo não está mais para um Lazio, porque todo mundo está falando assim, o Botafogo foi campeão, lógico, chegou aí, né, o aporte financeiro, virou o SAF, e foi campeão da Libertadores e Brasileiro com esse aporte. Aí a gente está cobrando que no ano seguinte seja a mesma força. O Napoli, ele oscila, né? Ele ganha um campeonato italiano, depois fica fora de tudo, aí volta. A Lazio está sempre brigando. O Botafogo estaria mais para perto de quê? De um Lazio ou um Napoli? Considerando que a Lazio... Assim, é que o Napoli tem uma torcida apaixonante, né? Então, eu acho que até como a Lazio tem uma torcida pequena, eu acho que o Botafogo está mais para a Lazio. Mais semelhante a Lazio, né? Por aí. Seria uma Lazio com um campeonato italiano e uma Copa Itália. O Lazio onde jogou o Bastos.
desses jogadores que a gente falou aqui do Scout, que eu não acho assim, que é um jogador que tá tão escondido assim, ou tão difícil de achar, porque tava na vitrine, quando eu digo vitrine, tava jogando... Só porque eu tô fazendo essa pergunta... Lazio, tava jogando na Itália, o Bastos. Não, é muito boa a pergunta. Só porque eu tô fazendo essa pergunta, pela cobrança que a gente tem nessa temporada em cima do Botafogo. Também, não, e o Brasil tem uma relação as grandes ligas do mundo, o Brasil realmente é o que tem o maior número de clubes grandes, né? De novo, é uma outra, até semântica questão, não é mais clássico, América e Flamengo no Rio, Português e Corinthians aqui em São Paulo, mesmo, nunca se esqueça o nome, o clássico das multidões, América e Atlético em Minas e tal. Tem momentos, né? A gente viu, infelizmente, o Botafogo viveu dias muito ruins, tá bem? O Vasco viveu, desde 2008, seus piores momentos. O Santos está vivendo seu pior momento. O São Paulo, financeiramente, também. O Corinthians também. Queria colocar assim, seria uma Lazio campeão italiano e campeão europeia. Aí no ano seguinte, se cobrar que a Lazio repetisse... Exatamente, que já é complicadíssimo, é bicampeão da Europa. Imagine bicampeão mais maluco ainda. Você acha que a gente vai ver... A desorganização foi muita no Botafogo. Mas assim, cobrar do Botafogo... Então... Se tornasse de novo... Como agora... América, se o PSG não ganhar o bi da Champions, o fogo de palha, aquela bobagem de São Caetano da Europa... Gente, já é difícil ser campeão da Europa. E com o dinheiro que se injeta desde 2011, a Autoridade Esportiva do Catar, no Paris Saint-Germain, desde 2008, o grupo de Abu Dhabi, lá dos Emirados Árabes, no Manchester City, o Roman Abramovich, quando ele compra o Chelsea em 2003. Como demorou, em alguns casos, outros, por exemplo, o Newcastle, a Autoridade Esportiva da Arábia Saudita, não consegue ir para frente, nem na Inglaterra, onde temos o tal do G6, os 6 maiores, né? E, de novo, é complicado e tem momentos, tem nuances. Na própria Europa, voltando a falar aqui do Paris Saint-Germain, você não tem um bicampeão desde, até agora não é tanto, né? Desde 2017, quando o Real Madrid ganha o bi, e vai ser tri em 2018. Mas antes disso, desde o grande Milan do Arrigo Sacchi de 89, 90, antes de chamar a Champions League a partir de 92. Então é muito difícil ser campeão da Europa, muito difícil ser bicampeão, então a chance do PSG por conta disso é menor. E a gente cobra, às vezes, no Brasil de uma maneira absurda. Né? Talvez o Botafogo a gente tenha que cobrar pela organização, pela demora de... Sim, sem dúvida. Mas é fantástico acontecer no passado. Ser uma Lazio que ganhou o campeonato italiano e ganhou a Europa para depois, no ano seguinte, dar um repique de novo. Então, Tirando o Real Madrid, esse negócio de ser bi não é alcançável a mais ninguém. Então, dificílimo, gente. Pô. Assim, repito, então, eu acho que esse ano é óbvio que o Botafogo tem uma temporada ruim se comparado com aquele super ano de 24 que talvez nunca mais aconteça. Sim. Mas, por isso que eu acho que se a gente olhar de 23 para trás, o que está acontecendo com o Botafogo agora é muito normal. O Botafogo gastou muito e tal, né? Gastou mais até do que o ano passado, né? Exatamente. Agora, eu também acho que, veja, algumas apostas, elas foram, digamos, muito pouco ortodoxas, como essa de trazer o David Ancelotti, um técnico estreante. Tá? Então, eu acho que assim, era um Botafogo que tinha voltado a ser muito grande para ser entregue a um técnico estreante e que não conhece a realidade do futebol brasileiro. Então, aí eu acho que realmente o Botafogo ousou demais.